Olá, paz, irmãos. Olá, paz do Senhor. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Olá, paz do Senhor. Olá, povo de Deus. Os irmãos estão chegando. Estão me ouvindo bem? Como está o áudio aí? Os irmãos estão chegando. Me posiciona se tá bom o áudio. Estão ouvindo bem, irmãos? Paz, Letícia. Paz do Senhor, Aline, Silvério. Paz do Senhor, Damares. Paz do Senhor, Luciano. Boa noite, Igreja de Jesus. Boa noite, Dani. Paz do Senhor. Fernando, paz do Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus. Paz do Senhor, irmã Viviane. Paz do Senhor, família Apóstolo. Josafá, Stephanie, Bruno. Glória a Deus. Sami, paz do Senhor. Que alegria. Paz do Senhor, irmã Márcia. Queridos, que alegria. Paz, Karen. Paz, Isabela. Boa noite, gente. Paz do Senhor, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Como está a casa de vocês? Aleluia, que alegria rever vocês. Que bênção estarmos juntos. Daqui a pouco vai começar o culto do cenáculo aqui, culto online. A pastora Fabi tá cuidando do Benjamin ali dentro. Sabe que é um menino de 2 anos, né, irmãos? Uma criança de 2 anos é imparável. Se ele vier para a sala, a gente não tem culto. Amém? Mas daqui a pouco a gente já vai orar. Já pega a sua Bíblia. Pega aí o seu caderno de anotações para você anotar a palavra. Boa noite, a paz. Pessoal que está chegando. Já pega a sua Bíblia. Pega aí o seu copo com água. Não é para orar não, a gente não vai orar no seu copo com água não. É para você beber e não sair da sala e não perder nada do que Deus vai liberar para a nossa vida daqui a pouco. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, pedidos de oração, já prepara aí que daqui a pouco nós vamos orar, tá bem? Vamos buscar a presença do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Eu quero liberar algo do céu sobre a sua vida. A igreja, ela não para. A igreja, ela não se resume em 4 paredes. A igreja, ela é vitoriosa. A igreja, ela é avante. E essa noite nós vamos ter uma noite muito abençoada aqui. Amém? Frank, paz do Senhor, Isaac Egídio e família, Deus abençoe. Um beijo para todos. O Benjamin, um beijo pro... obrigado, Giovana. Obrigado. Um beijo aí pro Benjamin. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar e vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Não se distraia aí. Já avisa para sua família, ó, é um culto. Começou o culto. Não deixa nada te roubar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai do céu, Pai da eternidade, nós estamos na sua presença, na sua gloriosa presença essa noite de sábado. Estamos reunidos como igreja e o Senhor preparou essa noite de estarmos aqui com esses irmãos preciosos, nesse momento de crise, nesse momento, Senhor, de tanta tribulação, de tantas preocupações, esse tempo de tantas incertezas. As pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo. Ninguém, na verdade, sabe, ó Deus, o que está acontecendo no mundo. Ninguém tem uma real situação para falar. Mas nós estamos aqui como igreja sabendo que tudo está no controle das suas mãos. Que nada foge do seu controle. Que nada está fora do seu alcance, Deus. Ó Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui na sua presença. Invada os lares nesse momento. Abra os céus neste momento, Senhor. Abre agora, Senhor, uma fenda nos céus. Em cada lar, onde tiver uma pessoa agora
com as mãos levantadas, clamando ao Senhor. Onde houver uma casa agora conectada com essa live, que abra uma fenda no céu e que a sua presença transborde em cada lar. Que cada pessoa seja visitada essa noite. Que cada pessoa seja extremamente abençoada essa noite. Que ninguém aqui, Senhor, venha perder o tempo de estar aqui, porque não é um entretenimento. Nós temos um compromisso como igreja de estar na sua presença. Deus poderoso, Deus de glória, entra agora nos lares, Senhor, repreendendo agora todo pânico, todo medo, tudo aquilo que vem contra as famílias. Nós pedimos que o nome de Jesus seja proclamado em cada casa esta noite, que cada pessoa seja extremamente abençoada, que haja agora manifestação de milagres nos lares, que haja quebra de cadeias. Repreenda, Senhor, toda potestade, todo principado, toda arma apontada contra nós, toda arma forjada contra o seu povo, seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha de encontro com cada família, que o Senhor venha de encontro com cada lar, cada pessoa que está, Senhor, clamando neste momento, cada mão que está levantada. Ó, visita agora, Senhor, visita as famílias do Brasil, visita, Senhor, cada família de servos teus. Ó Jesus, nós colocamos na sua presença, que cada família receba agora a presença do Espírito Santo, que cada família receba agora graça, graça sem medida. Entra com paz nos lares, Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer levante do adversário. Ó Deus, passa do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, passa do sangue de Jesus sobre nós. O teu sangue é poderoso, no teu sangue há poder, Jesus, no teu sangue há poder, Jesus. Passa sobre cada irmão e cada irmã do cenáculo, cada obreiro, cada pessoa que é comprometida com a sua obra. Ó Deus, vai tomando agora as famílias. Ó Senhor, em nome de Jesus, cada pai de família agora receba a presença do Espírito Santo. Ó Jesus Cristo, nós entronizamos o Senhor aqui, nós declaramos que o Senhor é a estrela da manhã, que o Senhor é a pedra angular, que o Senhor é o personagem principal, que o Senhor é tudo na nossa vida, que não há ninguém mais importante que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós nos colocamos diante da tua presença e nos prostramos diante dos seus pés. Declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o leão de Judá. Ah, Jesus Cristo, nós declaramos que o Senhor é a raiz de Davi. Ah, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o escolhido das nações, que o Senhor é poderoso, que o Senhor rege as nações com a tua mão forte e poderosa, que todas as coisas vieram à existência pelo seu poder. Passa do teu sangue sobre nós, perdoa os nossos pecados, Jesus Cristo. Nós oramos agora pedindo perdão dos nossos pecados, perdoa os pecados das famílias, perdoa os pecados da igreja, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nos colocamos diante da sua presença e nos arrependemos nesse tempo. Este é um tempo de arrependimento, esse é um tempo de clamor, esse é um tempo, ó Deus, de nós refazermos as alianças. Então, como família, como igreja, estamos diante do seu altar, pedindo perdão pelos pecados das nossas famílias. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos e lava-nos de todas as nossas transgressões. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Que haja paz nos lares nesse momento, que haja paz nas famílias nesse momento. Ó Espírito Santo, vai trazendo libertação, vai trazendo cura, vai quebrando cadeias, vai quebrando agora todo principado e potestade. Nós repreendemos o nome de Jesus, nós repreendemos obras arquitetadas, nós repreendemos todo intento maligno, todo espírito de depressão, todo espírito de pânico, todo espírito de medo, toda síndrome de pânico, em nome de Jesus seja repreendida. Toda falta de fé, toda incredulidade, toda obra de treva, nós repreendemos o nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda obra de treva seja repreendida, toda malignidade
malignidade seja repreendida. Toma nossa vida nesta noite, toma a vida das famílias esta noite. Senhor, vai entrando, ó Deus, com o seu braço forte, quebrando as cadeias, entra naquele quarto escuro, entra nos lugares que ninguém pode entrar, faz aquilo que ninguém pode fazer. A sua mão é forte, a sua mão é poderosa, a sua mão é a mão de graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus de Israel, Jeová Sabaó, o Deus guerreiro, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, toma conta da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Glória a Deus, amém, queridos. Glória a Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Diga aí na sua casa, para os seus familiares, o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Queridos, vocês que não são do cenáculo, eu queria falar para vocês que nós temos um padrão no cenáculo. Todos os meses a gente tem uma série de mensagens. Todos os meses nós colocamos um tema. E esse tema, ele nos dirige durante o mês, né? Então, esse mês nós estamos com um tema da nossa série, Deus nunca perde. Deus nunca perde. Nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Deus tem todo o poder, Ele continua no centro, Ele continua sentado no trono. Pode tudo acontecer de errado, pode tudo desabar, o mundo pode desabar, mas o Senhor ainda está no trono. Ele não saiu do trono, Ele não perdeu o cetro de poder, Ele não perdeu o cetro da autoridade. Tudo está no governo de Deus, tudo está sob o perfeito controle de Deus. Em nome de Jesus, então eu quero convidar você para estudar esse tema conosco. Alguns dias atrás, desde o dia 1º, né? Desde o dia 1º, nós estamos estudando esse tema. Então nós já falamos sobre Ezequias na live passada, né? Já estudamos sobre Jeosafá, também já estudamos sobre Débora e Baraque, estudamos sobre Abraão e os 318, e nós estamos crescendo no conhecimento. Só não aprende quem não quer, só não cresce quem não quer. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ensinada e nós vamos crescer em Deus. E eu oro para que você tenha essa fome, sabe, esse desejo da palavra, essa fome de aprender, essa fome de crescer. A palavra, ela é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. A palavra de Deus, ela é a linha de prumo da qual nós precisamos medir a nossa vida. Ela precisa ser o esquadro. Não é a nossa vida que vai definir a palavra, mas é a palavra que define a nossa vida. Então eu quero convidar você, nesse momento, para abrir sua Bíblia. Tá com essa Bíblia aí? Livro de Juízes. Juízes. Quero começar aqui no versículo 5. Juízes 5. Vamos no último versículo de Juízes 5. Versículo 31. Quero ler bem o finalzinho do versículo 31. Começa assim. E a terra teve paz durante 40 anos. Se você está acompanhando essa série de mensagens, Deus Nunca Perde, em uma das nossas mensagens, no domingo passado, foi a missionária Renilda que ministrou. Ela falou sobre Débora. E Débora foi uma profeta, uma juíza. Débora foi uma mulher inspirada por Deus para colocar a nação nos trilhos. E o resultado do trabalho de Débora, da liderança de Débora, foi que a nação teve paz durante 40 anos. Então Débora venceu os inimigos, estabeleceu paz na nação, a nação prosperou e a nação teve paz durante 40 anos. Imagina só uma nação em paz durante 40 anos.
Imagina você levantar pela manhã e você saber que você não tem inimigos para derrubar. Imagina você se levantar amanhã e saber que tudo está andando bem, que tudo está caminhando bem, que você não tem gigantes para matar amanhã. Assim estava a nação de Israel e assim ficou durante 40 anos. 40 anos de paz, 40 anos de prosperidade, 40 anos em que eles desfrutaram de um governo, de uma liderança, né, que temia o Senhor e que colocou o Senhor em primeiro lugar. Quando nós estamos num tempo de paz, esse tempo de paz é um tempo de nós obedecermos ao Senhor. É um tempo de nós buscarmos a Deus e continuarmos fiéis a Ele. A verdade é que quando a gente entra num tempo de paz, a gente meio que esquece. A gente esquece de Deus. Quando tudo vai bem, a gente esquece de Deus. Quando tudo está fluindo, quando a necessidade vai embora e a gente se torna independente, então a gente esquece do Senhor. A maioria de nós temos andado e caminhado dessa forma. A maioria das pessoas, elas têm se comportado dessa forma. Quando elas estão na prova, quando elas estão com o diabo no encalce delas, quando o inimigo está para destruir, elas correm para Deus. Quando a vida delas está um imbróglio, está tudo uma bagunça, elas vão para o Senhor. Mas quando o Senhor dá vitória e as coisas começam a andar e começam a funcionar, elas esquecem de Deus. Elas deixam o Senhor. E esse é o problema. Porque quando as pessoas deixam o Senhor, então começa um ciclo de destruição. Agora no capítulo 6, vai ser introduzida a história de Gideão. E se você estiver acompanhando comigo, você pode ler. De novo, diga aí na sua casa, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A minha versão é a NVI. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo. De novo eles se esqueceram. De novo eles andavam fora da linha, fora dos caminhos do Senhor. E durante 7 anos, Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. Sempre que nós entramos num ciclo de apostasia, de pecado, de desobediência, Deus nos entrega aos nossos inimigos. E durante 7 anos, Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. E os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Veja que situação de Israel, veja que situação dessa nação. Eles abandonaram Deus, eles estavam vivendo em paz. A nação estava prosperando, estava tudo bem, mas eles abandonaram o Senhor. E quando eles abandonam o Senhor, eles entram num ciclo de pobreza, de vergonha,
de miséria. Então os midianitas eram um povo mau, e não era só os midianitas, os amalequitas também estavam lá, e outros povos das regiões lestes invadiam a nação. Eles enfraqueciam tudo, que todo e qualquer inimigo fazia deles presa fácil. Eles empobreceram tanto, eles foram tão devastados, a desobediência deles levaram a eles num nível de enfraquecimento que os vizinhos vinham e saqueavam eles. Os vizinhos vinham e destruíam eles. E quando a Bíblia vai falar dos midianitas, que aqui é o principal inimigo, parece que é um monte de gafanhoto chegando. Imagina só essa nuvem de gafanhoto lá na África. A Bíblia está dizendo que era impossível parar eles. Era impossível contá-los, de tantos homens que era. Imagina só agora a nação de Israel. Oh, meu pé bateu aqui. A nação de Israel ia lá, plantava, e no momento que eles iam colher, no momento de colher aquilo que eles plantaram, os inimigos, os amalequitas, vinham na nação igual um gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto. Imagina só uma plantação linda, uma plantação que eles tiveram o trabalho de plantar, de preparar a terra, suaram, ficaram no sol, se expuseram a sol e chuva, araram a terra, colocaram a semente, investiram a semente, e no momento de colher, no momento deles festejarem, no momento deles desfrutarem e usufruir daquilo que eles trabalharam, vinham os amalequitas, vinham os midianitas, igual uma nuvem de gafanhoto, e arrancava tudo que tinha vida eles arrancavam. Não somente a colheita, mas os bois, as ovelhas, os jumentos, eles arrancavam tudo. E sempre que nós entramos num lugar de desobediência, sempre que as pessoas entram num lugar de rebeldia, de independência, querido, eu quero te falar uma coisa: não há independência numa aliança com Deus. Ou você depende dele, ou você não tem aliança. Ou você depende de Deus, ou não existe aliança. O problema é que quando nós estamos bem, o problema é que quando nós estamos fartos e não há necessidade em nós, como nós não precisamos de Deus, porque a gente tem tudo, então a gente simplesmente abandona o Senhor e para de fazer o que é reto diante do Senhor. A igreja ela está num momento que ela precisa voltar às origens. A igreja cresceu tanto e ficou tão rica e tem tanta inteligência. A igreja hoje é formada, a maioria das pessoas tem seus cursos, as pessoas têm posses, as pessoas têm tantas coisas e elas se tornaram independentes de Deus. De modo que agora, como não precisam de Deus, tudo fica mecânico. Tudo fica, se Deus não vier, a gente sabe fazer culto. Se o Espírito Santo não vier, a gente sabe dar uma aula de teologia como ninguém, né? A gente sabe pregar, a gente tem eloquência, a gente fala bem, que a gente nem sente a falta do Espírito Santo. Por quê? Porque nós chegamos num lugar de independência. E esse é o problema. Nós precisamos voltar a ter dependência do Espírito Santo. As pessoas elas ficaram tão cheias, tão nobres e tão abastadas que já não tem mais lugar para o Espírito Santo. Hoje, como o Espírito Santo fala na nossa vida? Ele fala quando nós temos uma postura de humildade, uma postura de dependência. Então, as pessoas elas andam muito independentes. Eu não sei você. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus.
Mas esse momento de crise é um momento que, de um minuto para o outro, a gente viu como a gente não pode nada. De um minuto para outro, a gente descobriu que a nossa vida é frágil, que qualquer coisa pode nos derrubar. Quem somos nós? Quem somos nós diante da mão de Deus? Somos um nada, somos menos do que nada. Por mais que você se ache bom o suficiente, por mais que você se ache independente, que você trabalha, que você conquista as coisas, que você é uma pessoa que tem uma formação, que você tem o seu próprio dinheiro, que você sabe se virar na vida, enfim, que você é independente. Se o Senhor tirar o seu fôlego de vida, do dia para a noite, tudo se perde. Nós não somos nada. Nós somos menos do que nada. Nós precisamos de Deus. Nós somos um verme. A Bíblia diz que até a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus, diante da justiça dele. Então, esse lugar de crise, esse momento de crise em todas as nações, ela vem colocar a gente no nosso lugar. Ela vem colocar a gente no nosso devido lugar. Toda crise ela vem para nós descobrirmos quem nós somos em Deus. Eu acredito, irmãos, que esse tempo Deus está nos levando a um lugar de consciência, a um lugar de dependência. Então, voltando para o texto, a nação estava vivendo um momento de crise. Eles estavam tudo bem, estava tudo alegria, e eles estavam cada um pelo seu próprio caminho. Sabe, hoje nós temos uma falsa religiosidade. A gente é a nação do Senhor, eles falavam isso. Nós somos a nação do Senhor, mas o coração deles não estava no Senhor. Não adianta as pessoas ir para a janela cantar porque ele vive num momento de crise, mas não ter vida de obediência. Não honrar as pessoas, não amar as pessoas. Não adianta ir para a janela cantar porque ele vive e não ligar para a família e falar, você tá bem cuidado aí, você tá precisando de alguma coisa, você tá suprido, a sua necessidade está suprida, você tá abastado na sua despensa. Tem um vizinho seu que talvez tem mais de 60 anos e não pode sair na rua. Tem alguém aí que mora do seu lado, que talvez é um senhor, uma senhora, que mora sozinho. E essa pessoa não tem ninguém por ela. Então não adianta falar porque ele vive, se você não pensa nas pessoas, se o seu coração não é igual ao coração de Jesus. Então nós vimos nesses últimos dias manifestações de fé, as pessoas se mobilizando para orar, as pessoas cantando nas varandas. Isso tudo é muito bom e eu não estou dizendo para não fazer isso. Eu só estou dizendo que isso no dia a dia tem que refletir numa mudança de vida, uma mudança de caráter. Nós precisamos estar de fato com o coração parecido com o de Jesus. Esse é o momento de nós perguntarmos para Jesus, Jesus, e aí? Onde é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que melhorar? O que o Senhor quer me ensinar com esse tempo? Eu estou dentro da minha casa e o que eu preciso de fazer agora com a minha família para ter um comportamento diferente, para ter uma abordagem da vida diferente, para ter um olhar sobre a vida diferente, para te servir de maneira diferente? Porque é muito lindo as pessoas ir fazer essas manifestações, é muito legal, glória a Deus por isso, continuem fazendo, se você foi para sua varanda, se você cantou, mas isso não pode ser algo hipócrita, isso não pode ser algo que a gente faz só para aparecer, para postar no Facebook que a gente fez, Isso tem que refletir numa mudança radical, na nossa obediência, no nosso dia a dia, no tratar com as pessoas, de ter um coração igual ao de Jesus, de honrar as pessoas. Então o que acontecia com as pessoas aqui, nessa nação, é que elas falavam que elas eram de Deus,
Elas tinham todas as prerrogativas de nação eleita, de nação adquirida, de uma nação que Deus escolheu para ser glória entre as nações, né? Deus havia escolhido Israel. Eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham um monte de coisa. Mas era o seguinte, era tudo um culto de boca para fora. Deus não quer adoração só de lábios. Deus quer uma adoração de coração sincero. Todas as vezes que a nação ia por esse caminho, o resultado era mau. Você se lembra lá na época que Samuel, quando Samuel começou o ministério dele ali na casa de Eli? Quem lembra disso? O que acontecia? Estava todo mundo fazendo tudo errado. Os filhos de Eli fazendo coisa errada. Eli via e não fazia nada. A nação mergulhada no pecado. Todo mundo mergulhado em idolatria, em apostasia. E aí, o que aconteceu? Veio os inimigos para destruir. Eles, não, a gente é nação eleita, a gente é o povo de Deus, a gente tem a Arca da Aliança. Né? Então, o que era? Uma religiosidade aquilo. Era só religiosidade. Eles pegaram a arca e levaram para a guerra. Pegaram a arca e levaram para a guerra. A arca era símbolo de autoridade espiritual, não era uma arma de guerra, e eles fizeram aquilo como um pé de coelho. Se a gente levar a arca para lá, a gente vai ter vitória. Se a gente levar a arca, é igual o nosso crucifixo, é um pé de coelho. E é isso que as pessoas têm feito com a palavra, é isso que as pessoas têm feito com a verdade de Deus. Então anda tudo errado. Na hora que a coisa aperta, aí vamos cantar os louvores dos crentes. Vamos abrir o Salmo 91. Na hora que o calo aperta, na hora que dá tudo errado, todo mundo vira evangélico. Todo mundo fica crente, todo mundo vai para a janela cantar. Mas na verdade não tem comprometimento. Some da igreja, não tem comprometimento com o corpo de Cristo. Não senta na mesa do Senhor para tomar santa ceia. Vai para a igreja o dia que quer. Dizima de qualquer forma, quando sobra. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas irresponsáveis, de pessoas que não têm comprometimento sério com as verdades de Deus, pessoas que não pegam no arado para falar, não, eu vou servir a Deus com sinceridade, eu vou fazer a obra de Deus de verdade, a tempo e a fora de tempo eu vou ter vida de oração. Não, mas só ora quando? Quando a coisa está apertando, quando a casa cai, aí as pessoas vão orar. Quando a casa cai, as pessoas procuram a Deus. Então o que Deus faz? Deus entrega essas pessoas a vergonha, a derrota. E foi isso que a nação estava passando. Porque não tinha um comprometimento com o Senhor. Assim como foi lá quando Samuel, na época de Samuel, né? Os filhos de Eli pegaram a arca e levaram para a guerra. O que aconteceu? Tomaram a arca, levaram embora, os filisteus levaram a arca, que era símbolo da presença de Deus. Morreu todo mundo no meio da batalha, e no meio de toda a morte sobrou um que veio avisar, e quando chegou para avisar, já foi acontecendo tragédia dentro da nação. Ele tomou um susto e caiu para trás da cadeira e morreu, quebrou o pescoço e morreu. A mulher, a nora de Eli, teve um filho e colocou o nome de Cabote, que significa se foi a glória de Israel. Se foi a presença de Deus, foi embora a arca. Não tinha ido embora aquele momento, já tinha ido embora faz tempo e eles não tinham prestado atenção. Porque quando nós não valorizamos a glória de Deus se retira. Quando nós não valorizamos o santo, o sagrado, a glória de Deus se retira. Quando você não discerne as coisas que Deus te dá, Deus vai retirar a unção. Se você não discerne as coisas que Deus está te dando, as vitórias que Deus já te deu, as promessas que Deus já fez na sua vida, se você não discerne as oportunidades que se abrem, Deus vai retirar de você isso. Se você não abraçar as coisas de Deus com carinho, com zelo santo, está faltando zelo nas pessoas. Está faltando zelo na igreja, está faltando zelo na vida das pessoas.
Se você não for zeloso, Deus vai se retirar de você. Assim como Deus retirou a glória dele de Israel. E aí então os filisteus levaram a arca lá para a terra deles. E pensaram que iam prosperar porque a arca estava lá. Porque quando a arca estava com Israel, prosperava. Mas ao invés de prosperar, trouxe morte. Onde a arca passava, destruía tudo. Tinha doença, tinha morte, tinha pragas. Era praga de sapo, era praga de rato, era praga de tumores. E por quê? Que onde a arca passava, ao invés de trazer bênção, trazia destruição. Porque a glória de Deus não combina com o pecado. Porque a glória de Deus não combina com irresponsabilidade. A glória de Deus não combina com relaxo. Então Deus está chamando a gente nesse tempo para um tempo de comprometimento. Porque Ele quer manifestar a presença dEle nesse tempo. Ele quer manifestar da glória dEle nesse tempo. Se aumentou a perseguição, se aumentou as pestes. Irmãos, a igreja está fechada, isso é só um ensaio. Isso é só um teste. Porque vai vir dias piores. Hoje, o motivo, talvez a pessoa fale, é por um bom motivo. Mas é só um teste. É só um ensaio. Isso é tudo algo programado. Daqui a pouco a igreja vai ter que fechar a porta mesmo. Entendeu? Mas Deus, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de sinais se cumprindo, a promessa é que Ele vai derramar do Espírito dEle. A promessa é que vai sobre toda a carne. O Espírito dEle vai ser derramado de forma abundante. Mas para a gente capturar essa glória, para você capturar essa presença, para essa glória que vai ser derramada, para esse derramar do Espírito sobre a sua vida, ficar na sua vida, você vai precisar de ser zeloso com a glória dele. Porque se você não tiver com a sua vida no altar, ao invés de trazer bênção, vai trazer destruição. Então, nesse tempo, coloca a sua vida no altar. Nesse tempo, arruma a sua casa, arruma a sua aliança com Deus, refaz a sua aliança hoje. Refaz a sua aliança com Deus agora e fala: Deus, eu vou levar a sério a minha vida espiritual. Eu vou levar a sério o meu chamado. Porque vai vir o Espírito Santo sobre mim e eu vou receber esse Espírito, eu vou receber essa glória, eu vou ficar cheio de Deus para eu vencer no dia mau. Então esse povo aqui em Juízes, no capítulo 6, eles receberam muito de Deus, mas eles foram irresponsáveis e por isso sobreveio sobre eles essas assolações. E eu acho interessante porque todas as vezes, diga comigo aí, você, a sua família, todo que estiver aí na sua casa, todas as vezes que Israel ia colher, os midianitas vinham como gafanhotos e destruía a colheita deles. E enfraquecia eles. E por que isso? Porque colheita tem a ver com alegria. Colheita tem a ver com descanso. Colheita tem a ver com vitória. Então eles plantavam, mas como não estavam obedecendo ao Senhor, como não estavam com a vida no altar diante do Senhor, era destruído tudo. E quantas pessoas, irmãos, têm corrido de um lado para o outro? Quantas pessoas têm trabalhado e ficado exausto? E aquele versículo, em vão é levantar de manhã, comer o pão de dores, E o Senhor não está edificando a casa, o Senhor não está com eles, porque eles deixaram. Quantas pessoas têm corrido de um lado para o outro, tentando mudar de vida, tentando melhorar de vida? Quantas pessoas, irmãos, corre e morre na praia. Morre na praia. Na hora que é para desfrutar, o diabo vem e tira tudo. Na hora que é para celebrar a colheita, perde tudo. Deus não chamou você para isso. Deus não chamou você para isso. Você tem um chamado. Você tem uma promessa.
E Deus quer cumprir a promessa na sua vida, mas precisa arrumar o altar. Precisa arrumar as coisas. Então, olha só, aqui no versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Clamaram por socorro ao Senhor. Lá no Salmo 107, versículo 7, nós temos, no Salmo 107 todo, nós temos ali um ciclo que é mais ou menos uma descrição do que acontece em Juízes. Juízes vai nos contar a história de 12 figuras que Deus usou. Gideão é o sexto, ele está no meio aqui dos juízes, né? E o Salmo 107 ele vai retratar bem essa época, que eles vinham, se consertavam, faziam o que era reto, e aí Deus abençoava, Deus tirava os adversários, Deus começava a prosperar, a prosperidade chegava, eles ficavam abençoados, e depois o que acontecia? Cresciam muito, ficavam independentes e ficavam soberbos, e a soberba traz a queda, e daqui a pouco eles estavam mergulhados no pecado e estavam precisando de Deus. Os loucos, por causa das suas transgressões, clamaram ao Senhor. Foram afligidos. Os loucos, por causa de suas transgressões, foram afligidos. Repita isso comigo. Os loucos, por causa de suas transgressões, foram afligidos. Será que você está passando alguma aflição? Será que você está sendo afligido em alguma área da sua vida porque você tem sido um louco? Falta de juízo. Falta de juízo. Fala, Deus, me dá juízo. Dá juízo na minha cabeça. Eu preciso ter juízo para direcionar minha vida. Falta de juízo para fazer as coisas. Os loucos, por causa das suas transgressões, foram afligidos. Mas a Bíblia diz que na sua angústia clamaram ao Senhor. E o Senhor veio e os libertou. Porque por mais que você pise na bola, por mais que você apronte, por mais que você faça as coisas erradas, no momento que você cai em si, no momento que você volta para Deus, no momento que você pede socorro, a mão forte do Senhor sempre vai te alcançar. Sempre vai alcançar você. O Senhor nunca desamparou ninguém. O Senhor nunca desamparou alguém que foi arrependido diante da presença dele. Deus sempre tem novas chances. Deus é um Deus de novas chances. Diga isso para você. Deus é um Deus de novas chances. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus perdoa os pecados. O sangue de Jesus Cristo ainda está em plena validade. O sangue de Jesus ainda tem poder de perdoar pecados. Enquanto você não morrer, enquanto você tiver vida, você pode se achegar no trono da graça e pedir misericórdia. E essa é a noite de você se arrepender. Essa é a noite de você pedir perdão. Essa é a noite de você falar: Deus, me perdoa pela minha falta de juízo, visita a minha vida e me perdoa. Perdoa os pecados da minha casa, perdoa os meus erros, passa do teu sangue sobre mim e me dá uma nova chance. Deus, o Deus de nova chance, está visitando a sua casa agora. O Deus de nova chance está visitando a sua família agora. Eu quero dizer para você que toda acusação do inferno vai cair agora no nome de Jesus Cristo. Tudo que o diabo tem soprado na sua mente, que você não vai ter uma vida vitoriosa, que Deus não te quer mais, que Deus não vai abençoar você por conta dos pecados que você cometeu, dos erros que você fez. Eu quero te dizer que isso é uma mentira do diabo e que Jesus está te dizendo: eu vou perdoar os seus pecados, vou jogar ele no fundo do mar, não vou me lembrar mais de nenhum dos seus pecados e eu vou te dar uma vida nova. Deus tem vida nova para você. Deus tem novas chances para sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Dá um glória aí. Aleluia! Glória a Jesus! Então os israelitas clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram,
Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta. Ele lhes disse, esse profeta disse: assim diz o Senhor de Israel. Diga todas as vezes, repete comigo, todas as vezes que eu clamar ao Senhor, Ele vai enviar uma palavra profética. Todas as vezes que eu chamar Deus, a palavra vem na frente. A palavra sempre vai vir. Todas as vezes que você clama, Deus envia a palavra dele. Lembra do Salmo 107 que a gente acabou de ler? Eles clamaram ao Senhor e o que Deus fez? Enviou a sua palavra. Aqui eles clamaram ao Senhor, o que Deus fez? Enviou um profeta para falar a palavra dele. Então assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha o que aqui, irmãos. Tirei vocês da terra do Egito. Deus começa a contar uma história para eles. Deus começa a trabalhar pedagogicamente no coração deles. Eles tinham esquecido o Senhor. Eles tinham esquecido da história. Passou 40 anos. Agora mais 7 de sofrimento. E só depois disso eles começaram a clamar ao Senhor. Agora o Senhor vai de forma pedagógica trazer a história de volta. Eu tirei vocês da terra do Egito, da terra de escravidão. O Senhor está fazendo o quê? Está lembrando o que Deus já fez. Deus está lembrando o que Ele já fez. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Bom, o que está acontecendo aqui? O povo clamou, Deus levantou um profeta e Deus vai chamar alguém. Todas as vezes que tem um clamor, Deus levanta alguém para ser resposta para esse clamor. Todas as vezes que uma crise se instala, Deus levanta alguém para ser resposta para essa crise. Todas as vezes que Deus levanta esse alguém, Ele vai usar a palavra profética. Talvez você em algum momento já recebeu uma palavra profética. Talvez Deus já usou algum profeta para falar com você. Deus sempre vai usar uma palavra profética para levantar libertadores, para levantar pessoas de governo. Então, quando o povo ora aqui, Deus ouve o clamor, levanta um profeta e envia um anjo lá onde esse homem, esse jovem Gideão estava trabalhando. Você está aí na sua casa, diga comigo assim: Gideão estava trabalhando. Gideão estava trabalhando. Não estava dormindo, não estava encostado, ele estava trabalhando. E eu acho isso um dado muito importante na Bíblia. Porque eu olho para a Bíblia e eu não vejo Deus chamando ninguém que não estivesse trabalhando. Todas as pessoas que Deus chamou, elas estavam ocupadas com alguma coisa. Todas as pessoas que Deus chamou, elas estavam comprometidas com alguma coisa. Deus não levanta pessoas encostadas, pessoas preguiçosas e pessoas paradas. Às vezes a pessoa tem muito talento, mas não tem postura de trabalho, não tem envolvimento com o trabalho. Talento sem trabalho não resolve nada.
Talento sem trabalho não resolve a situação de ninguém. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo que as pessoas que trabalhavam eram as pessoas que Deus escolhia. Davi estava no campo trabalhando e Deus chamou ele. O profeta Elias ungiu Eliseu, ele estava trabalhando, ele estava arando uma terra. Todos os grandes homens de Deus eram homens de trabalho, eram pessoas comprometidas com alguma causa. Não eram pessoas prostradas, que estavam esperando que o mundo acabasse em barranco para eles morrer encostados. Tem pessoas que têm muito talento, tem pessoas que têm chamado, tem pessoas que poderiam estar num nível muito maior, mas elas acostumaram a não fazer nada. E eu quero te dizer nessa noite que Deus pode fazer coisas grandiosas através da sua vida. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, mas o primeiro passo é você precisa se levantar e fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa. Às vezes a gente está numa situação como essa, dessa quarentena, não dá para fazer nada. Talvez você esteja numa situação, já num ciclo, que você fala, Deus, eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu já orei, já corri para um lado e para o outro e não sei o que fazer. Eu quero te dizer que sempre tem algo para fazer. Porque se Gideão fosse ter uma desculpa para não fazer, ele poderia dar a desculpa. Ele poderia dizer, para que eu vou plantar se os midianitas vão vir destruir tudo? Para que eu vou lançar semente na terra se eu não vou ter o prazer de colher? Sabe, eu estou cansado de fazer tudo isso, de trabalhar e na hora de desfrutar eu não desfruto. Talvez você parou já na sua vida de ter sonhos, de programar coisas grandes, porque você está num ciclo desses. Mas, a despeito da situação, a situação não era melhor, as condições não eram das melhores, mas Gideão arrumou um jeito de trabalhar. Gideão arrumou uma forma de produzir algo. Ele não ficou encostado numa desculpa. Ele não ficou encostado numa situação. Ele simplesmente entendeu que ele deveria de fazer alguma coisa e ele foi fazer. O que você vai fazer esses dias de quarentena? Vai ficar assistindo Netflix? Vai ficar na internet brigando sobre política? Será que Deus não colocou você nessa situação para você começar a investir em você, em trabalhar você, em aprender algo diferente? Será que Deus já não te proporcionou esse momento para você, talvez, abraçar uma causa da sua família, cuidar da sua família, cuidar da sua casa? Sabe, irmãos, eu fico olhando para Gideão em toda essa situação. Não valia muito a pena plantar, mas ele plantou. Não valia muito a pena colher, mas ele colheu. Não valia a pena trabalhar, mas ele trabalhou. E ele arrumou uma forma de trabalhar. É bem verdade que as condições não eram das melhores, porque ele estava no lagar, malhando trigo. No lagar malhando trigo é algo que não combina. Porque o lagar é um lugar de pisar as uvas. E às vezes, irmãos, a vida ela nos leva por um momento tão difícil, um momento de tanta dureza, sabe? A vida tem momentos difíceis. Mas não é porque é difícil a gente não vai fazer. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer. No dia mau, no dia ruim. Não tem muito o que fazer, faz o que você tem que fazer. O que dá para ser feito. Porque o lagar é um lugar de alegria. Quando eles faziam a colheita das uvas, eles iam para o lagar e colocavam as uvas naquele tanque, né? E começavam a cantar, e ia se alegrar, e tinha músicas, né? Ia ser produzido o vinho é símbolo da alegria. E de repente esse cenário de alegria, esse cenário de bênção, esse cenário de colheita, de vitória, se torna um lugar de trabalho, um lugar de medo, um lugar difícil. É o que Gideão está fazendo.
Ele não podia malhar o trigo no meio da roça, porque se os midianitas vissem, eles iam vir, ia roubar a colheita, ia destruir tudo. E o que o Gideão faz? Ele tem uma estratégia, ele fala, não tenho muito o que fazer, mas eu preciso fazer. Não é as condições melhores, não é o lugar perfeito, mas é o que dá para fazer hoje, então é o que eu vou fazer. E ele estava comprometido, ele estava trabalhando, e era dureza. E aí tem uma simbologia, né? Tipo, no lugar da alegria estava o trabalho, no lugar da celebração estava ali o suor, a dor, a vergonha, o medo. Ele estava lidando com tudo isso. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que te visita no cenário da tristeza. O nosso Deus é o Deus que visita no cenário da vergonha, do medo. E eu quero te dizer que todo esse momento de incerteza, todo esse momento de dor, todo esse momento de as pessoas não saber para onde ir, Deus pode visitar você e tornar o seu lugar de tristeza um lugar de alegria, um lugar de produzir alegria. Então Gideão está ali pisando, Gideão está ali marchando e limpando o trigo e batendo o trigo, e talvez na mente dele poderia ter até uma reclamação, uma tristeza de tanto trabalho, né? E Deus chega. Fala, Deus chega. Deus sempre chega. Deus sempre chega na sua dor. Deus sempre chega no seu lugar de dor. Deus sempre chega no seu lugar de vergonha. Deus sempre chega no seu lugar de medo. Deus sempre chega. Ele vai chegar na sua vida. Ele vai chegar na sua história. Ele vai chegar na sua vida essa noite. Deus vai chegar aí onde você está. E eu acho muito linda essa passagem, porque ela nos leva a um lugar de comprometimento. Continue fazendo. Não dá, tá difícil, tá duro, às vezes você tem que trabalhar dobrado, você tem que, sabe, se equilibrar nas contas, às vezes tem que ser, sabe, andar pisando em ovos, porque você não sabe o que pode acontecer. Às vezes Deus nos coloca nesse lugar de milindre, sabe? Deus nos coloca do lado de pessoas que são melindrosas, para a gente aprender a desenvolver isso, sabe? A confiança, a solidez de continuar trabalhando, a resiliência. Às vezes você está trabalhando, crendo, mas você sabe que aquilo ali não é suficiente, você sabe que aquilo ali não vai suprir você, mas você sabe que você não tem outra coisa para fazer, então você só continua, porque você não está crendo que aquilo ali vai suprir, mas que a mão de Deus vai alcançar você. Às vezes você está num trabalho, irmão, que não supre você 100%. Às vezes você está fazendo uma tarefa que você sabe que aquilo ali não é o suficiente, não é o ideal, não é o que Deus te chamou, não é o que você sonhou para você mesmo, mas é o que tem para ser feito, então você tem que continuar fazendo. Dói, é ruim, e você não vê a hora de acabar esse ciclo, mas eu quero te dizer que Deus vai chegar nesse ciclo, no seu lagar, e pode ser que você esteja, ao invés de estar celebrando, você está aí reclamando e trabalhando e cheio de dores, mas eu quero dizer para você que Deus vai chegar no seu lagar e vai dizer para você o que ele disse para Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Se você estiver aí com a sua família, aponta o dedo na cara de alguém aí e fala: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Se estiver com a sua esposa, diga para sua esposa: o Senhor é contigo. Seus filhos, diga: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. E sabe o que é legal, sabe o que é incrível? É a resposta sincera de Gideão. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Como o Senhor é comigo e eu estou passando por tudo isso? Porque dá um nó na cabeça.
né? Você está sofrendo, você está vivendo um tempo difícil, e Deus chega e fala, eu sou contigo. Como assim Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por isso. Tem duas coisas aqui acontecendo. Primeiro, que Gideão, Deus escolheu Gideão porque Gideão tem uma mente coletiva. Deus sempre escolhe pessoas de mente coletiva para colocar em lugares de governo. Deus sempre levanta pessoas de mente coletiva para fazer coisas grandiosas. Deus fala assim, através do anjo, né? O Senhor é contigo. A resposta de Gideão é já de alguém que tem a mente coletiva. Ele não diz se o Senhor é comigo, ele diz se o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco. Deus não falou que era com eles. Falou que era com ele. O Senhor é contigo, Gideão. E aí ele já envolveu a nação. Ele sabia que era Deus falando. E aí ele falou assim, eu não vou ser abençoado sozinho. Isso não é uma luta só minha. Isso não é um problema só meu. Não é só eu que estou passando por isso. Então eu já vou enfiar, já vou colocar toda a minha casa, a minha nação aqui. Se o Senhor é conosco. Você consegue entender isso? Mente coletiva não é só o meu pão. Não é só o meu pão, é o pão nosso. Não é só o meu perdão, perdoa as nossas dívidas. Não é só o que eu preciso, é o que nós precisamos. Deus está chamando pessoas de mente coletiva. Pessoas que pensam nos outros, pessoas que pensam na família, pessoas que pensam na sua casa, na salvação de almas, no cuidado com os pobres, com as viúvas, com o órfão, com os necessitados, com o estrangeiro. Mente coletiva. Se você tiver mente coletiva nesse tempo, Deus vai usar você para suprir multidões. Se você tiver mente coletiva, você vai pegar pessoas e colocar dentro do seu chamado, falar, não, Deus não chamou só eu, Deus chamou eu para uma nação, Deus me chamou para cuidar de gente. Então se eu sou abençoado, eu não vou ser abençoado sozinho. Se Deus está me dando alguma coisa, não é só para mim. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso? Ele não estava preocupado somente com a necessidade dele. Ele não estava preocupado somente com aquilo que era de urgente para ele. O Senhor vai resolver o meu problema aqui, tá tudo bem. Não, não. Ele tinha uma mente coletiva. Ele já pensou na nação, ele já pensou no povo dele. Esses dias todos aí de crise, talvez você foi no mercado, talvez você foi fazer uma compra, você pensou em alguém, você lembrou de alguém, você pensou em abençoar alguém, você fez uma compra de um pacote de arroz para alguém. Sabe, irmãos, eu tenho visto que as pessoas que mais Deus prospera é as pessoas que têm mente coletiva. Pessoas que estão esperando ter para abençoar, nunca vão ter. Pessoas que estão esperando o bom tempo para semear, nunca vão colher. Quem diz isso foi Salomão. Quem diz isso é a palavra de Deus. Aquele que espera o bom tempo, aquele que olha para o vento para poder semear, nunca semeia e também nunca colhe. Talvez você teve um mês difícil, você não estava esperando essa crise, você não estava preparado para essa crise. E aí o pouco de dinheiro que você tem, o pouco de reserva que você tinha, você foi lá e fez uma compra para sua família. Você separou alguma coisa para abençoar alguém? Porque para o faminto, Deus dá o pão. Mas para aquele que semeia, Deus dá sementes. Então você pode escolher se é alguém que vai ser abençoado ou alguém que vai ser abençoador. Você pode escolher se é alguém que vai ser sempre dependente da ajuda ou ter fé
para do nada que você tem, você tirar um pouco e ajudar alguém. Você tirar um pouco e abençoar a vida de alguém. Isso prova a sua confiança em Deus. Quanto mais você retém, menos você vai ter. Deus não te chamou para ser uma represa, para você represar o que Ele dá. Deus não chamou você para segurar o que Ele te dá. Deus chamou você para ser uma fonte. Deus quer fazer você ser uma fonte. Você pode se tornar uma fonte nesse tempo. Mas se você represar, você nunca vai ter o suficiente nem para você mesmo. Eu tenho aprendido e Deus tem me dado a graça de andar com pessoas. Deus tem colocado pessoas incríveis na minha vida. Família de fé. Pessoas que me ensinam a ser assim. Que eu posso não ter segurança para os próximos dias. Mas eu tenho um depósito com Deus. Você não precisa ter segurança para os próximos dias. Você precisa ter depósitos no céu. Porque a Bíblia nos ensina: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro. Que a prata e ouro, isso a traça vai corroer. Mas ajunta tesouro no céu, deposita no banco do Espírito Santo. Faça o seu bom depósito. Esses dias são dias que a igreja vai precisar se movimentar em bondade, em caridade, em amor. Esse tempo vai ser um tempo que a igreja vai precisar dar uma resposta diferenciada. Então hoje é o momento perfeito de você procurar alguém para abençoar, de você dividir sua compra. Tenho 2 quilos de feijão, doa 1, você vai ver, Deus vai surpreender você. Começa a trabalhar suas questões de fé. Começa a dar passos de fé, senão você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Não espere o bom tempo, não espere fartura para dar para ninguém. Faz assim, divide. Porque quando você divide, o Senhor multiplica. Quando você abençoa, o céu se abre ao seu favor. Tenha uma mente coletiva, se preocupe com nós. Com nós. Sabe, esse é o momento de provar fidelidade. Não sei, aqui tem várias pessoas de várias denominações, irmãos de várias denominações estão me ouvindo, obrigado pela audiência, mas eu quero te dizer, não precisa ter culto para você enviar dízimo para sua casa, para sua igreja. Seja fiel nesse tempo, se não vai ter culto no templo, liga para o seu pastor, pede o número da conta, faz o depósito, porque a sua igreja vai ter responsabilidades, vai precisar continuar pagando dívidas, vai precisar continuar ajudando pessoas, vai precisar continuar suprindo famílias. E aí você vai precisar ser mais fiel, mais liberal, mais abençoador. E você fala: pastor, mas eu não tenho de onde tirar. Deus vai suprir, Deus vai abrir uma porta. Quando você propor isso no seu coração, de alguma forma, Deus vai te dar uma semente. Porque para quem quer semear, Ele dá semente. Você quer pão? Deus vai te dar. Mas você quer ser semeador? Então Deus vai te dar sementes. E o potencial da semente é que você não tem só uma semente. Dentro da semente tem uma árvore. Dentro dessa árvore tem frutos, e dentro desses frutos tem mais sementes, e dentro dessas sementes tem mais árvores. Tem um potencial criativo de Deus na semente. Começa a trabalhar o seu coração na liberalidade. Começa a ter mente coletiva. Amém? Nós já estamos falando há algum tempo. Vocês estão bem aí? Dá um glória aí. Nós começamos às 8h30, agora já é 9h40. A gente está falando já há 1h10. E eu quero finalizar essa parte. Amanhã a gente vai ter outra live, amém? E aí a gente vai continuar falando de Gideão, né? Então o Senhor se voltou para ele, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian.
não sou eu quem está enviando? Com a força que você tem, vá fazer o que Deus disse para você fazer. Com a força que você tem, vá trabalhar naquilo que Deus já te chamou para fazer. Com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que já está dentro do seu coração, com aquilo que o Senhor plantou dentro de você. Você pensa que talvez é um sonho besta seu, que é um sonho bobo, que é um sonho infantil. Eu quero te dizer que não é. Que esse é o sonho de Deus plantado dentro do seu coração e que dentro de você tem o potencial para fazer isso. Talvez a vida foi dura com você, talvez foi difícil até hoje, você começou a desacreditar e talvez você pense que não é mais para fazer o que você tem que fazer. Mas eu quero te dizer esta noite que você tem o potencial de fazer algo grandioso para Deus. Repita comigo: eu tenho o potencial de fazer algo grandioso para a glória de Deus. Você tem o potencial de fazer algo lindo nesse tempo. Deus pode, no meio de toda essa crise, Deus pode levantar você para coisas grandiosas. No meio de toda essa bagunça, Deus pode levantar você com uma grande ideia genial para abençoar muitas pessoas. Deus pode enriquecer você do dia para a noite. Deus pode prosperar você de uma forma inusitada. Deus pode abrir assim uma porta inédita para você. A mão de favor de Deus está disponível. A mão cheia de favor está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus pode abrir as comportas do céu sobre a sua casa hoje. E aí você pode, com o favor de Deus, abençoar muitas pessoas. Então, Deus disse para Gideão: com a força que você tem, vá libertar o povo de Israel. Já tem uma força dentro de você, tem um dínamos, tem uma dinamite, tem um poder dentro de você que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de você. Deus já te deu o potencial da vitória. Você tem todo o potencial para a vida vitoriosa. Você tem todo o potencial para a vida de fé. Você tem todo o potencial para a vida de sucesso. Você tem todo o potencial para uma vida espetacular, porque o Espírito Santo está dentro de você. E esse espírito não é um espírito de medo, esse espírito não é um espírito de temor, esse espírito não é um espírito de teimosia, nem de covardia, nem de crise. Esse espírito é um espírito de governo, é um espírito de conquista, é um espírito de progresso, é um espírito de vitória, e tudo isso está dentro de você. Então diga para você mesmo, prega para você mesmo, repita para você mesmo essa noite, diga: eu tenho um potencial de milagres dentro de mim, eu tenho um potencial de fé dentro de mim já tem tudo o que eu preciso, a plenitude de Deus para mim já foi liberada, o Espírito Santo está dentro de mim, então o Deus imparável está dentro de mim, o Deus que opera o inédito está dentro de mim. Ninguém pode parar o que Deus começou. Ninguém pode atrasar o que Deus quer fazer. Ninguém pode roubar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Aquilo que Deus começou não vai parar. Então este é o tempo de você experimentar, sabe? De você experimentar a presença do Espírito Santo. De você trabalhar aquilo que Deus falou sobre sua vida. Talvez há muito tempo Deus vem falando com você e você vem sendo demorado de dar uma resposta. Você tem demorado de dar uma resposta para Deus. Talvez muito tempo Deus está te chamando para algo grandioso e você tem demorado de se posicionar. Mas Deus está te chamando hoje. Deus está chamando você hoje para dar uma resposta séria. Deus está chamando você para fazer um compromisso diante do altar dele. Deus está te dizendo: eu coloquei dentro de você o potencial de ser um libertador. Coloquei dentro de você o potencial de fazer algo grandioso para a minha glória. Você pode abraçar isso hoje.
Você pode tomar posse disso hoje e falar assim: eu decido que eu vou ter uma vida incrível. Eu vou cortar da minha vida tudo aquilo que tem me amarrado. Eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que tem me deixado com uma mente cativa, uma mente que não tem progresso. Uma mente que não deslancha. Talvez até hoje você não tenha um compromisso de oração, não tenha um compromisso de jejum, não tenha um compromisso de ler a palavra. Talvez os seus amigos são amigos que não te levam para Deus. O seu ciclo, o seu estilo de vida já viciou em não deixar Deus trabalhar. Mas hoje você pode varrer isso tudo da sua vida e falar assim: eu vou me cercar de pessoas de fé, eu vou procurar pessoas que realmente servem a Deus, eu vou servir ao Senhor num lugar que me instrui na palavra, eu vou ficar num lugar onde Deus realmente fala comigo, onde Deus realmente me alimenta, eu vou abraçar toda a palavra de Deus para minha vida, eu vou rejeitar toda a palavra do inferno contra mim e eu vou vencer os meus inimigos, os meus adversários, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Quero dizer para você que você não é um derrotado. Você não é um coitado. Você não é um qualquer. Você tem uma força dentro de você. Você tem algo dentro de você. Você não está vazio. Pode ser que o seu descomprometimento, pode ser que a falta de compromisso com a mesa do Senhor, a falta de compromisso com a vida de oração deixou você enfraquecido, mas eu quero te dizer que você não é vazio. Você tem o Espírito Santo, sabe? Se o vento do Espírito Santo soprar, vai vir à tona o que você tem de melhor. Se o vento do Espírito Santo soprar, vai vir à tona toda a bondade de Deus, toda a glória de Deus. Então eu só quero que essa noite você receba a presença do Espírito Santo. Que você receba a graça do Espírito Santo. Eu quero terminar essa live, terminar esse momento falando que você não está vazio, que tem algo aí dentro de você. Pode ser que esteja escondido, pode ser que o diabo tenha trabalhado para jogar tanta coisa em cima desse potencial. Pode ser que o diabo colocou uma caçamba e despejou uma caçamba de lixo em cima do potencial que você tem para algo grandioso. Mas eu quero te dizer que o vento do Espírito Santo está soprando hoje. Que a glória de Deus vai vir sobre a sua vida hoje. Que todo esse lixo, que todo esse embaraço, que tudo que você sofreu de vergonha, de derrotas, todo sofrimento vai ter um fim. Esse ciclo de vergonha e de miséria vai ter um fim. Esse ciclo de luta, sabe? De tanta luta, de tanto problema. Deus vai colocar você num tempo de paz. Deus vai restaurar a paz da sua casa. Deus vai restaurar a paz dentro da sua alma essa noite. Então, em nome de Jesus, vai para a presença de Deus. Faz um concerto com Deus agora. Eu quero pedir para você se preparar para nós orarmos agora. Para você declarar com fé: de fato Deus é comigo. De fato, Deus colocou algo precioso dentro de mim. Eu não vou ficar mais parado. Eu vou aproveitar esses dias para orar, para ler a Bíblia, para me fortalecer no Senhor. Porque a hora que as portas se abrir, a hora que acabar essas quarentenas, eu vou para a rua manifestar a glória de Deus. Eu vou sair da minha casa para abençoar a vida dos outros. Eu vou congregar, vou dizimar, vou prosperar. A minha empresa vai prosperar. A minha família vai prosperar. Os meus filhos vão prosperar. Nós vamos prosperar em tudo, nas finanças, no espírito, porque quando vem a prosperidade de Deus, você cresce em todas as áreas. Que você cresça em graça, que você cresça em conhecimento, que você cresça em sabedoria, que você cresça em unção, que você cresça no Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero chamar você para orar nesse momento. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Amém? Às 19 horas, que é o horário do culto. Domingo, 19 horas, nós vamos continuar essa palavra. Nós vamos falar da batalha que Gideão travou com os midianitas, como Deus foi com ele, como Deus deu vitória. Como Deus trabalhou o coração dele para ele aceitar a identidade dele. Porque
Quando Deus chamou ele, você vai ver nos versículos seguintes que ele fala para Deus: não, Deus, eu não tenho chamado, não. O Senhor não, Senhor, eu acho que o Senhor errou. Eu sou o mais pobre da minha família, que é a mais pobre. Eu sou o mais infame, eu sou o mais coitado dos coitados dos coitados. Ele se colocou num lugar de pobreza, de insuficiência, de escassez, e falou: Deus, tem tanta gente importante, tem tanta gente boa, por que eu? E Deus falou assim: não, é você mesmo. E Deus trabalhou no caráter dele, Deus trabalhou na identidade dele, ele entendeu o chamado, foi para cima e Deus deu vitória para ele. Então amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas por enquanto eu queria que nós orássemos nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Chama a sua família, se você estiver com sua família, chama a sua família para orar. Se puder, pegue as mãos. Vamos fazer um momento de intercessão. Amém? Pai querido e Pai de amor, nós estamos gratos por este tempo. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por falar conosco pela sua palavra. Obrigado porque a sua igreja está se mobilizando e a sua igreja não para. A sua igreja não se restringe em apenas 4 paredes. Hoje eu estou aqui com cerca de 60 irmãos ouvindo essa live. E o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. O Senhor sabe as necessidades de cada família, de cada pai de família, de cada mãe, de cada obreiro, de cada pastor. O Senhor conhece cada um dos seus filhos que estão aqui. Eu não tenho condição alguma de abençoar ninguém, mas o Senhor tem. Só o Senhor pode abençoar. Eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem tudo, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor tem todas as coisas. Então eles estão aqui, eles foram fiéis e ficaram comigo durante esses minutos. E eu quero pedir que a sua graça e a sua presença invada agora cada família, cada lar. Cada família seja agora tocada, cada família seja agora visitada pelo teu Espírito. Que o Senhor venha varrer dos nossos lares todo espírito de incredulidade, todo espírito de rebeldia, todo espírito de medo. Mas que a tua palavra profética venha entrando agora na vida de mudar o ciclo. Assim como a nação de Israel clamou ao Senhor no momento de necessidade e de desespero, o Senhor enviou a palavra profética para mudar aquele ciclo. Ó Deus, eu clamo agora e te peço que o Senhor venha girar uma chave em cada família, que o Senhor venha mudar a estação de cada casa, que a sua igreja saia dessa quarentena mais crente, que a sua igreja saia mais poderosa, mais cheia do Espírito Santo. Que cada um dos seus filhos seja revestido com o teu poder. Ó Espírito de Deus, visita agora os lares, visita agora as famílias, Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de medo seja repreendido, todo espírito de pânico seja repreendido, todo espírito de caos seja repreendido, no nome poderoso de Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós damos uma voz de comando sobre toda a família Cenáculo, todos os irmãos que são achegados a nós, todas as famílias aqui representadas nessa live, que a sua graça possa invadir, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores possa se manifestar e se materializar nas famílias agora. Que o Senhor possa abençoar cada pai de família, aqueles pais de família, Senhor, que são profissionais liberais, aqueles pais de famílias que são trabalhadores independentes, que trabalham por conta própria, que não têm carteira registrada.
Eles estão preocupados, o que eles vão fazer, Senhor? O Senhor tem um caminho. Não vai faltar nada para o seu povo. Não vai faltar nada para a sua igreja. O Senhor é o nosso suprimento. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa colheita. Eu quero declarar que nenhum demônio midianita, nenhum migrador, nenhum cortador, nem a locusta não vai roubar a colheita dos seus filhos. Ó Senhor, aquele que tem sido fiel, aquele que tem permanecido na sua casa, será altamente recompensado nesse tempo. O Senhor vai criar o milagre, vai brotar milagre na vida das suas famílias, vai brotar milagre na vida dos seus filhos. Esse é o tempo que o Senhor vai manifestar a cura, esse é o tempo que o Senhor vai manifestar o milagre nas famílias. Visita agora cada casa, Senhor, onde houver alguém doente, passa agora com o seu bálsamo curador, com a sua unção de cura, Espírito Santo. Onde houver agora uma pessoa, Deus, que porventura esteja adoecida, talvez até já com esse vírus do corona, que o Senhor possa repreender toda doença, que o Senhor possa repreender toda dor, que o Senhor possa trazer cura nas famílias agora. Ó Espírito Santo, onde houver necessidade e escassez, que o Senhor vai trazer à tona um milagre. Visita as famílias. Eu repreendo agora no nome de Jesus toda arquitetação maligna contra o seu povo, toda obra armada arquitetada contra o seu povo. Nós repreendemos o nome poderoso de Jesus. Nós damos uma voz de comando a toda doença, sai agora. Toda doença sai agora no nome de Jesus Cristo. Visita agora a mente dos seus filhos. Coloque a mão na sua cabeça agora, você aí na sua casa, visita a mente, Espírito Santo, visita a mente agora, visita o emocional dos teus filhos. Que seja repreendido agora todo espírito de pânico, todo medo, toda confusão mental, toda falta de luz na mente, que seja agora resplandecida a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora como igreja e nós vamos apresentar os governadores, o presidente da república, cada prefeito, ó Deus, cada secretário de saúde, nós apresentamos diante do seu altar. Ó Deus, cada equipe médica que está trabalhando, Senhor, para cuidar das pessoas, cada profissional que está, Jesus, na frente dessa guerra, caminhoneiros, as pessoas que trabalham nos caixas de mercado, todas as pessoas que têm trabalhado para suprir as necessidades das nossas famílias, visita agora, levante as suas mãos aí, irmão, comece a interceder pelas pessoas, comece a interceder pelas nações, comece a interceder agora por cada família, por cada profissional, em nome de Jesus nós pedimos. Ó Espírito de Deus, fortalece os teus filhos, fortalece o sistema imunológico dos médicos que estão trabalhando, dos enfermeiros, das enfermeiras, toda a ala médica, Senhor, seja agora visitada. Ó Deus, dá boas ideias, que seja administrados remédios e que haja cura. Ó Deus, levanta pessoas com unção de cura nesse tempo, levanta pessoas com unção agora, Jesus, para impor as mãos e as enfermidades serem curadas. Ó Espírito Santo, nós clamamos agora sobre toda a nação brasileira. Todo espírito de caos venha cair por terra, todo espírito de roubo venha cair por terra, toda trama maligna lá em Brasília seja derrubada. Ó Deus, guarda os governadores, guarda o presidente, guarda os poderes legislativo, guarda o poder executivo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos a bênção sobre a nação, a bênção sobre os nossos lares, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor tem todo o poder, crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós te agradecemos
por esse momento, nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos porque a igreja está vivendo um tempo de vitória, nós te agradecemos porque a igreja vai continuar vitoriosa, nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos por todas as bênçãos, pelo pão de cada dia, te agradecemos, ó Pai, porque a nossa despensa tem o que comer, porque nós temos um teto, te agradecemos sobretudo porque o nosso nome está escrito no livro da vida, te agradecemos porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nossa salvação, nós te agradecemos porque o Senhor enviou a sua poderosa palavra, a qual tem sido bússola, a qual tem sido luz para que nós andemos na sua direção, nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, diga graças a Deus, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com a sua família, não somente agora, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite de descanso, não saia de casa, vigia, lava as mãos, se cuidem, proteja os velhinhos e tenha um domingo muito abençoado. Espero você amanhã às 19 horas. O vídeo vai continuar aí, eu vou salvar o vídeo, depois comenta o que o Senhor falou com você, conta o seu testemunho, se você foi visitado pelo Espírito Santo, se você recebeu uma cura, se Deus te deu uma direção para a sua vida, comente aí nos comentários aí embaixo, amém? Fica com Jesus, paz sobre a sua casa, amém, amém, Deus abençoe.